Olá pessoal, então dando sequência na nossa aula de Eletrônica 2, estamos ainda falando sobre transistores de efeito de campo, especificamente sobre o MOSFET do tipo intensificação, ok? Então agora, na última aula nós vimos o que sobre o MOSFET de intensificação? Nós vimos como é que é a sua estrutura interna, como é que é o seu funcionamento, suas características principais e nós vimos algumas configurações de polarização CC e análise CA do MOSFET intensificação para uso em amplificadores, ok? Então nós usaremos, lá a gente usaria então o MOSFET como um amplificador, tá? Da mesma forma que a gente viu lá no transistor bipolar, no JFET e no MOSFET depleção, ok? Então ele era basicamente para trabalhar como amplificador. Aqui não, aqui nós vamos ver agora uma outra aplicação, tá? Que é acho que 98% talvez da aplicação no MOSFET é para circuitos de potências maiores, tá? Operando de forma comutada, tá? Então, até pode ser utilizado para amplificação de som, só que são aqueles amplificadores chamados amplificadores digitais, né? Ou chamados de amplificadores classe D, tá? Que nem a gente viu lá na classificação de amplificadores, nós vimos lá o classe D. Então, lá a gente utiliza ele como um circuito comutado, tá? Vocês já devem ter escutado a expressão, por exemplo, uma fonte chaveada, tá? O que é uma fonte chaveada? Nós vamos ver agora. Então, o que significa esse chaveamento, né? Então, chaveamento, pessoal, a palavra chaveamento, ela já, por natureza, ela está errada, tá? A palavra correta é comutado, só que acabou que se popularizou mais a palavra chaveado, tá? Mas comutado quer dizer o quê? Que fica ligando e desligando, tá? Chaveado de chave, de interruptor, tá? Chave vem de interruptor, de ligar e desligar o interruptor, que nesse caso esse interruptor é o MOSFET, mas poderia ser outro tipo de transistor, tá? Que nós vamos ver um outro tipo ainda na próxima aula, tá? E chaveado, pessoal, vem da tradução errada, na verdade, do inglês, né? Que lá no inglês a gente fala switching, né? Que é de chaveamento, de comutação, tá? Só que foi traduzido de forma errada como chaveamento, tá? Mas o certo é comutado. Então vamos lá. Então, o MOSFET intensificação, pessoal, tá? De todos os tipos de MOSFET que a gente viu até agora, o MOSFET intensificação ele é largamente utilizado nesses tipos de circuitos então comutados ou chaveados, tá? De potências intermediárias a baixas, tá? E altas frequências, tá? Geralmente em frequências maiores, então a gente utiliza MOSFET. Até que frequência, pessoal? O que é uma alta frequência para nós na eletrônica? Claro que tem que ter um ponderamento aí, né? Se a gente considerar, por exemplo, altas frequências, por exemplo, para quem trabalha em telecomunicações, por exemplo, a alta frequência vai ser na faixa de gigahertz, tá? Mas para nós, pessoal da eletrônica, digamos para eletrônica de potência, que vai ser na disciplina de eletrônica de potência, que vocês vão ver nos próximos semestres, para nós, em eletrônica de potência, que é a minha área também de especialização, é eletrônica de potência, alta frequência já é em alguns megahertz, tá? Então vocês podem ver alguns conversores de potência que trabalham na faixa de 1 MHz, 2 MHz, tá? Então isso para nós já é alta frequência mesmo, tá? Mas assim, a maioria desses circuitos chaveados, aí, de fontes chaveadas, que é utilizado na indústria, carregador do notebook, por exemplo, carregador do celular, vocês vão trabalhar com frequências aí na faixa de 100 a 200 kHz, tá? Que são frequências, para nós são frequências intermediárias, tá? Baixa frequência para nós é tipo menos de 1 kHz, aí para nós é baixa frequência, tá? E potências intermediárias, tá, pessoal? Então, potências intermediárias, vocês vão ver conversores chaveados aí na faixa de alguns kHz, tá? Alguns kHz. Claro que vocês vão ver lá em, por exemplo, conversores utilizados em carros elétricos, por exemplo, né? Aqueles conversores, alguns tipos usam um tipo de MOSFET, tá? Só que é uma outra tecnologia de MOSFET. Lá usam, por exemplo, Silicon Carbide, que é outra tecnologia, ou agora está se popularizando bastante o GaNFET, né, que é nitreto de galho. Então existem muitas tecnologias e ultimamente surgiram várias tecnologias de MOSFETs que permitem operar em potências maiores, tá? Em frequências. Daí, claro, a frequência até não subiu tanto, porque é muito difícil trabalhar com potência alta e frequência alta, tá? Então, geralmente, se eu subo muita frequência, então, um conversor de 1 MHz, por exemplo, vocês vão ver de alguns watts, tá? Potência bem baixinha. Agora, um conversor aí de 1 kHz, 2 kHz, vocês podem ver conversores na faixa de megawatts, tá? Megawatts, tá? Mas mesmo assim, megawatts daí já é potência alta para nós, já usa outra tecnologia, usa IGBT, que nós vamos ver na próxima aula, ou tiristores, que vai ser nas próximas aulas ainda, tá? Então, para nós aí, frequências aí na faixa de alguns kHz e frequência em algumas unidades de kHz, tá?
de quilowatts, unidades de quilowatts, tá? Então essa aí é a faixa de operação do MOSFET. Próxima aula eu vou mostrar os nichos de potência aí de cada um desses transistores, ok? Então os circuitos comutados, pessoal, eles utilizam o MOSFET como um interruptor, tá? O que é um interruptor? É como se fosse a chave que liga, por exemplo, uma lâmpada para nós, que lâmpada que liga essa lâmpada que está iluminando a sala ou a casa, o quarto de vocês, tá? Que a gente liga essa lâmpada, que pode ser uma lâmpada incandescente, que já caiu em desuso, ou pode ser uma lâmpada fluorescente, uma fluorescente compacta, uma lâmpada de LED, tá? Como é que a gente liga ela? Utilizando um interruptor, uma chave, tá? Então a gente vai ali e pressiona a chave, coloca uma certa força naquela chave, e essa chave vai trocar do estado desligado para o ligado, de off para on, e vai permitir a passagem de corrente elétrica para ligar a lâmpada. Tá? Aqui a ideia é basicamente a mesma. Tá? Então o MOSFET está sendo usado como interruptor, estando apenas em dois estados. Tá? Ou está ligado, tá? Em condução, ou está desligado em bloqueio. Tá? Evitando assim, pessoal, ao máximo a região ativa, tá? Por quê? Porque a região ativa, onde é que é a região ativa, pessoal? A região ativa era aqui, ó, onde eu colocava um valor de VGS aqui, quanto maior o valor do VGS, maior o valor da corrente, tá? Quando a gente está falando de MOSFET do tipo intensificação do canal N, tá? Quanto maior a tensão, maior a corrente, tá? Então essa aqui seria a região ativa. Nessa região, pessoal, a gente trabalharia ele como sendo um amplificador de som, por exemplo, um amplificador de áudio, tá? Onde a gente teria, então, valor de VGS trocando de um valor para o outro, o que causaria uma troca de valor de corrente aqui, que ia produzir uma queda de tensão num resistor lá do dreno, por exemplo, causando uma variação da tensão do dreno lá, que seria ligado daí talvez a um alto-falante, uma outra carga na saída, ok? Então essa aqui é a região ativa, que a gente estudou, a gente falou um pouquinho na última aula, e que a gente estudou até agora na disciplina, sempre foi na região ativa, tá? Então aqui, pessoal, agora mudou a filosofia, mudou toda a ideia do funcionamento do circuito. Agora a gente está trabalhando em circuito chaveado, tá? É apenas ligado ou apenas desligado, tá? Então quais as regiões que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar em bloqueio, tá? Que é aqui embaixo, tá? Onde a gente vai colocar então um VGS menor do que o valor de VT. Então a gente estaria aqui, ó, nesse zero de corrente. Então a gente colocaria zero de VGS ou um VGS negativo, inclusive, eu vou falar mais para frente. Um VGS negativo aqui, ó. Então eu vou ter zero de corrente. Então ele está em bloqueio, tá? Está em bloqueio. Então não passa corrente, ok? Então ele está bloqueando. O que significa isso, pessoal? Que o MOSFET, pessoal, ele não está gastando energia, porque ele está desligado. Então ele vai ter uma tensão sobre o dreno e o source dele, mas não está passando corrente. Então se a gente multiplicar essa tensão por essa corrente, vai dar uma potência zero. Ele não está dissipando potência, ok? Então essa é a região de bloqueio. Então ele não está deixando passar corrente. E depois tem a região de condução, tá? O que é a região de condução? Eu vou colocar um VGS grande aqui, ó, tá? A gente vai ver que a gente vai sempre tentar colocar o VGS o maior possível, tá? Que é possível colocar e que geralmente eu estou adiantando que é em torno de uns 20 volts, tá? 99% dos MOSFETs trabalham com um VGS de no máximo 20 volts, tá? Quando eu colocar VGS 20 volts, eu vou trabalhar com ele com a máxima corrente que eu puder. Tá? Então ele vai entrar totalmente em saturação, né? Vai estar praticamente na região ôhmica, e a gente vai trocar ele por uma resistência de condução, né? Então quer dizer que quem vai limitar a corrente agora, pessoal, não vai ser mais o MOSFET, que nem aqui, ó. Quando eu estava nessa condição aqui, ó, VGS igual a 7, ele ia passar essa corrente. A carga não interferia, tá? Então quem definia a corrente era a tensão VGS, ok? Agora, quando eu estiver saturado, a tensão em cima do MOSFET vai ser quase zero, tá? Então quem vai limitar a corrente vai ser a carga, tá? Então a carga vai limitar a minha corrente, ok? Então, nessa condição aqui, pessoal, onde ele está totalmente saturado, como a tensão VDS em cima dele é muito pequena, tá? Significa o quê? Que a tensão é zero, mas eu vou ter uma corrente alta. Então, se eu multiplicar a tensão vezes corrente, vai dar também uma potência bem baixa, tá? Então, são as duas regiões de condição. Aqui eu tenho bloqueio, não tenho potência quase sendo dissipada no MOSFET. E aqui também quase não tenho potência sendo dissipada. Por quê? Porque a minha tensão é quase zero, tá? Então, eu vou ficar sempre trocando de bloqueio para condução. Bloqueio para condução. Então, bloqueio ele vai bloquear uma tensão contínua. E quando eu tiver com um VGS alto, né, ele vai estar com a tensão de dreno vai estar em zero praticamente, quase em zero, não vai ser zero absoluto, porque tem uma resistência ali, né? E daí eu vou conseguir
permitir a passagem de corrente elétrica, tá? Vai passar corrente. Inclusive pode ser corrente negativa, né, pessoal? Porque a corrente pode subir no MOSFET, né, pelo diodo intrínseco que tem construído dentro dele. Então a corrente pode ficar negativa, tá? Então, assim, ó, como eu estou trabalhando só na junta de condução e bloqueio, pessoal, eu não tenho perdas praticamente no MOSFET. Então a gente consegue trabalhar com circuitos com eficiência muito alta. Tá? Então vocês vão ver conversores de potência aí, principalmente, por exemplo, para conversores utilizados para processamento de energia solar, por exemplo, que tem uma norma lá que diz qual que é uma eficiência adequada para eles trabalharem. Vocês vão ver que tem alguns conversores que trabalham com eficiência na ordem de 98, 99%. Tá? Então a eficiência é muito alta. Tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando em duas regiões que não tem quase potência dissipada. Quando eu estou nessa região aqui, a tensão é zero e a corrente é alta. Então, zero de tensão vezes corrente dá zero de potência. E aqui eu tenho tensão, mas não tenho corrente. Tá? Então, zero de potência também. Ok? Beleza? Então, vamos seguir. Ok? Então, quando a gente está trabalhando em circuitos chaveados, pessoal, o que vai acontecer? Algumas características que a gente não se importava antes vão começar a aparecer, tá? Que vão ser algumas características indesejadas aí no MOSFET, tá? O que acontece? Quando a gente viu lá a construção do MOSFET, a gente viu que existia aqui uma camada de material isolante, tá? Composta de dióxido de silício, tá? O dióxido de silício, né, é um isolante, e eu comentei que aqui a gente tinha uma camada metálica e aqui a gente tinha material do tipo P, ok? Que vai se tornar condutor depois quando a gente aplicar uma determinada tensão. Então a gente tem praticamente duas camadas condutoras aqui e um isolante no meio. Então isso aqui formava uma capacitância, tá? Essa capacitância, pessoal, a gente vai ver que é uma característica indesejada do MOSFET, tá? Então, essa camada de silício, né, entre aporte e substrato, produz um efeito indesejado, que é o surgimento de capacitâncias parasitas, tá? O que é um parâmetro ou pode ser, por exemplo, uma capacitância parasita, poderia ser uma resistência parasita ou uma indutância parasita. O que significa isso? São elementos que aparecem lá no dispositivo que foi construído, né? Que são indesejáveis. A gente não quer que ele apareça, porque são parasitas, né? Eles estão ali sem a gente querer, tá? Então, o que acontece? Aqui tem uma capacitância, pessoal, entre o gate e o substrato que vai estar conectado ali no terminal de source. Tá? Então, entre o gate e o source existe uma capacitância. Tá? Essa capacitância é chamada de capacitância de entrada, que está ligado no G, que a gente chama de CISS. Tá? E entre o gate e o dreno, pessoal, também tem uma capacitância, porque aqui é como se fosse uma placa, aqui outra placa. Tá? Então, existe também um dielétrico entre esses dois terminais. Então, vai gerar uma capacitância também. E entre esse dreno aqui, o dreno e o source, pessoal, também tem uma capacitância. Tá? Por quê? Porque aqui a gente tem uma capacitância daqui para cá e daqui para cá tem outra capacitância. Tá? E também tem a capacitância quando ele está em modo de bloqueio, tá? Quando ele está bloqueado, esse cara aqui a gente viu que é como se fosse um diodo, né? Ele tem um diodo assim, né? Aqui, ó, tá? Então, por que ele é um diodo, né, pessoal? Porque tem uma junção INP aqui, né? E quando a gente colocar uma tensão positiva aqui e não estiver acionando tensão no gate, esse diodo vai estar reversamente polarizado. O que é polarizar reversamente? Significa que a camada de depressão aqui, pessoal, vai aumentar, tá? Então vai ficar com uma grossa camada de depressão aqui, ó, que é a recombinação dos elétrons livres do canal N e das lacunas do canal P, que vão formar um dielétrico aqui no meio. Tá? Então, quando ele está bloqueando, essa capacitância aqui, pessoal, ela aumenta. Tá? Ela aumenta porque a camada de depressão aumentou. E o que é a camada de depressão? É uma camada que não deixa passar corrente, ou seja, um isolante. Tá? Então, isso aqui é como se fosse uma capacitância adicional que aparece ali também. Okay? Então, o CISS, pessoal, é a capacitância de entrada, tá? A capacitância entre gate e source, tá? O CRSS é a capacitância de transferência reversa, que é a capacitância entre o gate e o dreno. E o COSS é a capacitância de saída, tá? Então, o O aqui vem de output, né? Por isso que é de saída, de dreno source. E o I aqui vem de input, que é da entrada, né? Que é o gate, a entrada do MOSFET. E o R de reversa, porque ele pega... Depois a gente vai ver que ele vai pegar uma tensão lá da saída e jogar para a entrada de volta, tá? Então, assim, ó, aqui eu mostrei alguns parâmetros, pessoal, do IRF 840, tá? Que é um MOSFET da International Rectifier, tá? Aqui são as três capacitâncias, ok? E esse MOSFET aqui é um MOSFET que ele é para 500 volts e
8 amperes, se não me engano, tá? E aqui tem alguns valores de capacitâncias. Vocês podem perceber assim, pessoal, que a capacitância de entrada é a maior delas, tá? Então aqui é de 1100 até 1500 picofarads, tá? Então de 1.1 até 1.5 nanofarads. Por que que ela é a maior? Porque aqui ó, nós temos a maior área de placas, tá? Desse terminal aqui ó, até o substrato. Então, como essa área aqui vai ser a maior, vai acabar tendo uma capacitância maior, ok? A capacitância de saída já é um pouco menor, vai de 190 até 240 picofarads, e a capacitância reversa é a menor delas, tá? Então, assim, ó, esses valores de capacitâncias, cada MOSFET vai ter o seu. Então, se eu tiver um MOSFET maior, provavelmente ele vai ter, geralmente, capacitâncias maiores, tá? Mas geralmente segue essa relação aqui, o CISS geralmente é a maior capacitância, tá? Essas capacitâncias, pessoal, cada uma delas tem um efeito diferente, tá? Cada uma delas produz um efeito, e como o nome é capacitância parasita, pessoal, cada uma delas vai produzir um efeito indesejado diferente, tá? Então nós vamos ver agora alguns circuitos chaveados e nós vamos ver o que cada uma delas vai causar, tá?